Olá, seja bem-vindo ao ciclo de palestras, um projeto do PET Matemática UFSC. A palestra de hoje será sobre aplicação de Poisson em jogos de futebol, pelo graduando em Matemática Licenciatura Saulo Minatti, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Aproveite a palestra e bons estudos! Olá, eu sou o Saulo, sou um membro do PET Matemática da UFSC e eu estou aqui para apresentar para vocês o meu PCC de Estatística Aplicada à Educação Matemática e o tema é Aplicação de Poisson como estimativa de placares de futebol. E tá, sobre o que se trata esse trabalho? Eu juntei vários resultados, vários placares de várias edições do Campeonato Brasileiro de Futebol. Na real foram as edições de 2019, 2020 e 2021. E o meu trabalho de estatística foi sobre o Campeonato Brasileiro. Motivação, porque eu sou um cara que curte bastante futebol, assim, as estatísticas do futebol, não tanto esporte, mas estatísticas e os placares e também a probabilidade, na real. Na real é mais probabilidade, meu interesse é mais probabilidade do que futebol. E daí eu pensei, cara, qual será que é a probabilidade de um placar tal acontecer uma parada assim? E daí eu pensei, cara, vou fazer isso no meu PCC ali de estatística, mano. Posso usar o Poisson, mano, pra calcular o placar. E é mais ou menos isso. Já vamos ver o que significa Poisson, né? Distribuição de Poisson. Né? E mesmo sabendo que futebol tá longe de ser um evento aleatório ou independente, né? Porque existem dois times e é totalmente condicionado pela, digamos, qualidade técnica, emocional de cada time, tá ligado? E o objetivo, então, desse trabalho, eu vou comparar resultados reais com os resultados estimados pela distribuição de Poisson que eu fiz no trabalho. E daí vamos ver se realmente se torna válida, por assim dizer, o desenvolvimento que eu fiz. Né? Se realmente, como é que, comparado à vida real, o quanto que quais foram os acertos e quais os erros. E tá, vou usar o Brasileirão então, né? Série A do Brasileirão como base de dados. Né? E daí eu peguei peguei tabelas, né? Tabela com a campanha geral, campanha em casa e a campanha fora. Né? Nas campanhas geral, que seria geral de tudo, assim, peguei o de 2019, 2020, 2021. Campanha em casa, só de 2021. Né? E campanha só fora em 2021. Porque eu vou fazer uma análise separada lá para o edição mais recente, de 2021. E tá. E os dados. Eu utilizei o número de gols marcados por cada uma das equipes na campanha geral, o número de gols marcados pelo Santos. Já vou explicar por que o Santos, né? Mas eu já posso explicar, porque ele foi o 10º colocado do Brasileirão de 2021 e eu julguei que ele está numa posição mediana, então eu vou utilizar o Santos para analisar só a campanha do Santos e ver. E daí não vai ter muita interferência de eu peguei o time que venceu mais e daí eu calculei que a probabilidade que ele venceu mais, ou eu peguei o time que perdeu menos, o último colocado, daí eu pensei em fazer uma média e pegar uma posição central. Daí por isso que foi o Santos. Foi uma escolha foi uma escolha puramente técnica. E o número de gols marcados pelas demais equipes, campanha fora. Foram os dados coletados. E daí eu dividi o trabalho em 3 partes. Né? Tá, dividimos aqui. Esse dividimos é eu e Deus. 1A. Análise geral da edição de 2021. É a primeira parte. Parte 1A. Vou analisar os placares geral só na edição de 2021. Tá? De todos os jogos. Tudo. Todos os times. Parte 1B. Vou analisar análise geral dos placares em 2019, 2020 e 2021, né? Peguei daí 3 edições e daí vou ver se a distribuição se mantém, se ela se estima melhor, se eu pego mais dados de outros anos, daí faço uma média pegando as campanhas de outros anos, e análise
campanha, a parte 2 é a análise da campanha em casa do Santos. E aqui está o motivo, né, porque os cálculos fossem o mais imparciais possíveis. E como instrumento de cálculo foi usada a distribuição de Poisson, né, como bem diz o título do trabalho. E para a criação de métodos automatizados de resolução, né, que facilitou muito o trabalho, foi utilizado o Excel. Agora bora lá. Então, vamos definir essa distribuição de Poisson. O que é isso, afinal? É uma distribuição muito massa que ela calcula a probabilidade de ocorrência de vários valores. Assim, se você dá um valor médio de ocorrência, um valor médio, você consegue calcular a probabilidade para qualquer n natural, de 1 até infinito. E na real de 0 até infinito. E isso seria calculado o P, probabilidade de ocorrer o número n, por exemplo, uma partida de futebol, eu posso ter no time jogando em casa, ele pode marcar um gol, não, ele pode marcar 0 gols, né, nenhum, pode marcar um gol, pode marcar 2, 3, 4, 5. É um número indeterminado de gols que ele pode marcar. Daí a Poisson, eu peguei e pensei, vou usar Poisson para calcular a probabilidade desse time. Fazer um número determinado de gols, dado um número médio de gols que ele marca por partida. Número médio. E daí, esse número médio foi pego através das tabelas lá. Né? E daí, supondo lá, o número médio é lambda. O time marca lambda gols por partida em média. E daí, a probabilidade do time marcar n gols pela distribuição de Poisson é dada por E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a n dividido por n fatorial. Assim foi calculado daí várias probabilidades de várias partidas utilizando a distribuição de Poisson. Foi uma ferramenta muito útil. Se não a ferramenta do trabalho. E é preciso, muito importante, preciso ressaltar que a distribuição de Poisson serve apenas para eventos aleatórios independentes. Né? E eu estou ciente disso. Né? Mas é por isso que o objetivo do trabalho não é prever placares futuros. Não é prever. É só mapear o que já ocorreu. Já aconteceu. Eu esperei o Campeonato Brasileiro de 2021 acabar para começar a produzir o trabalho. Então é só mapear o que já ocorreu e verificar talvez a eficácia de Poisson nessas circunstâncias. E foi numa época que eu estava bastante pilhado assim, com as probabilidades. Foi massa, assim. Foi massa. Tá, e vamos lá, parte 1A. Daí nessa primeira parte foram calculadas as probabilidades de ocorrência de vários placares, né, da edição de 2021. De todos os placares da edição de 2021. De agora, para calcular a ocorrência dos placares, eu inicialmente considerei a probabilidade. Eu precisei de uma probabilidade geral de um time qualquer marcar um determinado número de gols em uma partida de futebol. Para utilizar isso, eu peguei a média de gols por time, por partida geral. Toda a edição de 2021. Né? E é aí que vai entrar o Poisson. Né? O Poisson que eu usei para calcular as probabilidades de um time qualquer marcar N gols, com N percorrendo os naturais, incluindo 0 para não deixar dúvidas. E aqui, um exemplo. A média de gols utilizada para a distribuição foi a metade. A metade da média de gols por partida na edição de 2021. A média seria a probabilidade de um time qualquer marcar N gols em uma partida. Daí a média de gols por partida considera os gols marcados pelos dois times na partida. Então eu pensei assim, então vou pegar a metade dessa média. Que isso daí estimaria de uma forma extremamente geral o número médio de gols que um time qualquer marca em uma partida qualquer do Campeonato Brasileiro de 2021. E daí essa metade dessa média foi esse valor aqui, aproximado de 1,10789. E daí, olha só aqui, por exemplo, aplicando Poisson.
A probabilidade, daí agora perceba aqui, ó, a probabilidade de um time qualquer no Campeonato Brasileiro, em uma partida do Campeonato Brasileiro de 2021, marcar 0 gols, marcar nenhum gol, é de 0,33, utilizando poção. Daí, e de marcar um gol é de aproximadamente 0,37. E de marcar 2, 0,2. De marcar 3, 0,075 aproximadamente. Daí note que à medida que, a partir do n igual a 1, à medida que o n vai aumentando, a probabilidade de um time qualquer marcar um determinado número de gols, conforme esse determinado número aumenta, tende a 0. Daí dizemos, o limite da probabilidade de um time marcar n gols quando n tende ao infinito é igual a 0. Tipo, mas não deixe, nunca é igual a 0. Né? Mas fica infinitamente próximo de 0. Tipo, a probabilidade de um time qualquer marcar 2.475.000 gols seria tipo, não sei, não seria 0. Existe essa probabilidade, só que ela é absurdamente pequena. Tipo, cara, 10 elevado a... O número multiplicado por 10 elevado a menos 500, por aí. Número absurdamente minúsculo. Tá, e vamos lá. Sempre seguindo os resultados calculados por Poisson, a probabilidade de ocorrência de um placar qualquer acontecer foi calculada utilizando a probabilidade da intersecção de dois eventos. Né? Por exemplo, numa partida qualquer, vamos ver qual que vai ser a probabilidade de acontecer 1 a 0. E daí eu pensei, eu preciso que um time marque um gol, né? Que aconteça o evento, um time marca um gol, né? E também aconteça o evento, o outro time marca 0 gols, né? Mas para acontecer 1 a 0 também, agora eu estou desconsiderando em casa e fora, só quero 1 a 0 o placar. 1 a 0, independente de quem fez. Daí eu preciso, mas eu também posso ter que o outro time marca 0 gols e o adversário marca 1 gol. Né? Posso ter dos dois lados 1 a 0. Então, por isso que a probabilidade de acontecer o placar M a N, quaisquer M e N naturais, com M diferente de N, tipo 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, 3 a 1, 3 a 0. Eu peguei o dobro da probabilidade de um time marcar M e do outro marcar N, multiplicando. Né? 2 vezes a probabilidade de um time marcar M vezes a probabilidade de um time marcar N gols em uma partida. Por exemplo, a probabilidade de um time marcar... Não. A probabilidade de acontecer o placar 1 a 0 seria 2 vezes a probabilidade de um time marcar 1 gol em uma partida vezes a probabilidade de um time marcar 0 gols em uma partida. Agora, se eu tenho um placar em que eu tenho números iguais de gols dos dois lados, ou seja, empates, 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, né? Ou seja, a probabilidade de acontecer o placar N a N, né? Eu vou pegar a probabilidade de elevar ao quadrado. Porque nesse caso eu não tenho outra forma, só tenho 1 a 1, eu não tenho um de um lado, do outro, e daí inverte, não, é o mesmo placar. Então eu só pego uma probabilidade. Né? Por exemplo, a probabilidade de acontecer o placar 2 a 2 vai ser a probabilidade de um time marcar 2 gols, intersecção com a probabilidade de outro time marcar 2 gols de um outro time, de um time qualquer, né? De um time qualquer. E daí seria P de 2 ao quadrado. P de 2 vezes P de 2, intersecção. E daí, note que eu estou deixando de lado quaisquer independências entre os dois times. Né? E ignorar esse fato, e eu estou ignorando com tranquilidade, pois eu já afirmei isso no começo do trabalho. Isso é apenas para mapear e ver como dá, né? No que dá. É importante estabelecer que nessa parte de trabalho, considerando o número de ocorrências do placar M a N, como as vezes em que aconteceu M a N e que aconteceu N a M. Ou seja, a ordem dos números do placar não importa, como eu já falei. Né? E daqui esse exemplo eu já dei. Né? Tipo, o 1 a 0, o número de ocorrências do placar 1 a 0 contou tanto como o número de vezes que o mandante venceu por 1 a 0 e o visitante venceu por 1 a 0. Porque na próxima parte a gente as coisas já vão mudar, mais ou menos.
As probabilidades calculadas estimamos para a frequência de ocorrência de placares da seguinte forma. Aqui é o valor esperado, tá? O valor esperado da frequência. A frequência esperada do número de placares, do número de ocorrências de cada placar do Brasileirão. Cada placar. Existem infinitos placares possíveis, mas eu calculei apenas alguns. Por exemplo, a frequência esperada do placar 1-0 acontecer no Brasileirão lá de 2021, eu vou pegar a probabilidade do 1-0 acontecer, em uma partida qualquer, 1-0 acontecer, né, que eu já mostrei como é que fazia esse cálculo, e multiplico por N. Esse N é o número de repetições do evento partida de futebol. Partida de futebol. Estou considerando partida de futebol qualquer como evento. Estou pegando esse número de repetições do evento e multiplicando pela probabilidade de acontecer 1-0. E isso vai me dar, né, a frequência esperada de aparições do placar 1-0. Como nessa parte a gente está analisando todos os placares do Brasileirão 2021, eu vou ter 380 repetições, ou seja, N igual a 380 nesta parte do trabalho. E vamos lá, olha só. A seguinte tabela contém os resultados encontrados na parte 1A. Daí eu tenho o placar 1-0, a quantidade real de aparições aqui, estou pegando aqui quantas vezes que realmente aconteceu o placar na vida real, e aqui a quantidade esperada, calculada através da fórmula do valor esperado, estabelecida por mim no slide anterior. Então no 1-0 a quantidade real foi 85, né, de aparições, isso no Brasileirão de 2021, e a quantidade esperada foi 92, né, a frequência real, daí agora estou pegando a porcentagem, né, a frequência real do 1-0 foi de 22,37% na vida real, e a esperada por mim era 24,17%. Daqui tem de vários placares. Tem de 12. E aqui eu fui pegando os placares que tinham maior probabilidade de ocorrência em uma partida qualquer, calculadas por mim. Né? Aqui foram 1, 2, 6, 4, 5, 6, foram uns 12 placares aqui. Por aí. E daí olha só os dados. Agora tem uma comparação. Frequência real de aparição de cada placar em azul, e em laranja a frequência esperada de aparição de ocorrências, o número de ocorrências de cada placar. E daí olha, note que surpreendentemente estão páreos, né? A frequência real e a frequência estimada pela probabilidade, pela distribuição de Poisson, né? E eu fiquei chocado assim. Para mim, eu estava dando um tiro no escuro. Né? Eu estava me aventurando com Poisson sem grandes intenções. E eu pensei, cara, ficou parelho. Massa, né? Daí na parte 1B eu fiz a mesma coisa, só que eu peguei uma média de gols diferente, juntando todos os placares das edições de 2019, 20 e 21. Daí eu utilizei um outro lambda. Eu utilizei a média de gols por partida nas 3 edições. Juntei e fiz a média das médias, peguei a metade. Daí o mesmo procedimento, análogo, e daí aqui já vou direto para o gráfico. Frequência real versus frequência estimada. Né? Em azul e laranja, respectivamente. Daí tenho de vários placares aqui. Do 1-0, olha só quanto parelho. Aqui em porcentagens, né? 2-1, 2-0. E também continuam parelhos. Parece até um pouco mais, né? Olha só, note como vai diminuindo junto, né? A frequência real e a frequência esperada. Tipo, não foi algo absurdo. Não foram absurdos os resultados em que eu cheguei mapeando, né? Com a Poisson. E isso termina... não termina ainda. E agora tem a magnitude de disparidade relativa. Né? Daí eu utilizei para isso que seria... o que seria uma forma de eu estimar o erro que eu tive com cada estimativa. Daí eu peguei o valor absoluto de 1 menos a razão entre a frequência real de aparição do placar geral M a N
sobre a frequência estimada por mim de aparição do placar MAN. E essa seria a frequência relativa, né? Magnitude de disparidade relativa. E daí, na parte 1A, só na edição de 2021, aqui está. Note que quanto mais próximo de zero, mais próximo ficou a frequência real da frequência estimada por mim. Né? Porque seria, quanto mais próximos esses dois valores aqui, de cima e de baixo, mais próximos eles ficam de 1, ou seja, 1 menos 1 vai se aproximando de 0, né? 1 menos 1 é igual a 0, daí quanto mais próximo fica de 1, mais próximo fica de 0, no valor absoluto. E daí aqui, só tive um pico aqui mesmo no 4:1, e daí note que vai ficando realmente próximo de 0 aqui no comecinho, e daí quando tem esses placares aqui que tiveram menor frequência, que apareceram menos no campeonato, e realmente tiveram pequenas frequências estimadas por mim, eu tenho mais erros, né? Mas note que isso justamente é por causa da diferença entre os valores calculados por mim e dos valores reais dos placares. Porque quanto mais pequenos são os dados, a disparidade relativa entre eles vai ficando maior. Por exemplo, eu calculei lá a frequência desse placar aqui, não sei, o que eu calculei foi 6. Eu estimei 6. Na vida real, a frequência foi 3. Eu tenho 3 de diferença. Eu errei por 3. Mas aqui, a frequência estimada foi 43 e na vida real foi 40. Ainda tenho 3 de diferença, porém a relação, o 40 sobre o 43, essa razão é bem menor do que essa razão. 6 sobre 3, que é 2. Né? E é nesse sentido, assim, que por isso que fica mais... percebo eu, né, que induzo eu que essa disparidade aumenta, né, de acordo com quando a frequência de aparição dos placares diminui, conforme as aparições reais dos placares no Brasileirão de 2021. Aqui nas 3 edições, né, 2019, 2020 e 2021. E olha só como realmente ficou pequena essa disparidade, né? Massa, né? Parte 2. Agora eu peguei o Santos e vou analisar a campanha em casa do Santos. Várias coisinhas, várias coisas divertidas. Número de gols marcados pelo Santos. Coletei na campanha em casa. E eu também peguei o número de gols marcados pelas demais equipes na campanha fora. Só peguei a campanha em casa do Santos, na edição de 2021. Né? Como o campeonato tem 20 times, foram 19 partidas do Santos em casa. Né? Ele não jogou contra ele mesmo. Né? E recordando que a análise foi feita sobre a equipe do Santos, né? Porque ela chegou em 10º lugar no total de 20 times, ou seja, considerada uma posição, por mim, mediana. Né? Tem o 11º também. Não, peguei o 10º. Dessa vez se calculará em cada um dos 19 jogos em casa do Santos a probabilidade de ocorrência de vários placares. Em cada jogo se utilizará apenas o placar com maior probabilidade de ocorrência, comparando com a probabilidade calculada por nós de o placar que ocorreu na vida real ter ocorrido. Né? Eu também vou ver a probabilidade de o jogo ter terminado em vitória, empate e derrota. Vou analisar isso e também a probabilidade de ocorrência do placar e a probabilidade da vida real. É uma doideira, né? Eu vou utilizar, é claro, o Poisson novamente. Só que dessa vez eu vou pegar cada time, eu vou dar um lambda para ele. Né? Cada time de 2021 lá eu dei um lambda. Que esse lambda vai ser a média de gols por partida de cada um dos times. Cada um teve uma média de gols diferente. Né? Aqui eu não estou pegando uma média geral. Estou pegando uma para cada time, analisando os gols por partida de cada time, individualmente. E aqui está o exemplo dessa tabela. Não, aqui é o exemplo. Né? Aqui foi a tabela, cada time aqui com o número médio de gols por partida. Mas olha, note, para todos, com exceção do Santos, o lambda é o número médio de gols por partida fora de casa. Né? Porque eu só estou analisando a campanha fora desse time. Né? Porque todos que jogaram contra o Santos, na casa do Santos, jogaram fora. Com exceção do Santos, né? Ele está jogando em casa. Daí eu peguei o número médio de gols do Santos em casa. Nesse caso do Santos. E vamos lá.
E daí, agora eu utilizei uma fórmula diferente. Agora, a ordem do número de gols ali do placar importa. Porque cada time tem lambdas diferentes. Então, a probabilidade de acontecer numa partida do Santos contra algum time do Brasileirão de 2021 vai ser a probabilidade de acontecer o placar MAN vai ser a probabilidade do Santos marcar M gols vezes a probabilidade do visitante marcar N de nariz gols. E daí? Isso também pela intersecção das probabilidades, né? Desconsiderando quaisquer independências, né? Novamente. Só fazendo uma análise sem muito compromisso. E aqui está isso aqui é só para o Santos versus América Mineiro. Várias probabilidades de vários placares possíveis. E daí foi feita uma recursividade no Excel. Né? Aqui a probabilidade de vários empates, 0x0, 1x1, 2x2, nananã. Daqui eu pego N mais 1 a N. Começando do N igual a 0, daí eu teria 1x0, 2x1, 3x1, nananã. Aqui 2x0, 2x1, não, perdão, 2x0, 3x1, 4x2, seria 2 de diferença aqui, então aqui seria placares com 0 de diferença, ou seja, empate, placar com 1 de diferença, 2, 3, 4, 5, favorecendo o Santos, né? Vitória do Santos. Quando eu digo vitória, é sempre vitória do Santos, e derrota é derrota do Santos. Né? E aqui as vantagens de derrota. Placares considerando a vitória do visitante, né? Ou seja, derrota do mandante, do Santos. Né? E daí, isso foi tranquilo de calcular. Eu utilizei apenas uma tabela automática do Excel. Né? Eu fiz a primeira tabela geral e daí eu fui substituindo apenas os lambdas e obtendo os valores. E daí para cada uma das 19 partidas eu peguei 2 conjuntos de resultados. Recolhi 2 conjuntos de resultados. Porcentagem de acerto do placar. O que seria isso? Né? É a razão percentual entre a probabilidade calculada do placar real ter acontecido sobre a probabilidade do placar mais provável ter ocorrido. Que eu calculei o mais provável. Que teve a maior probabilidade eu peguei como o placar estimado por mim. Daí eu fiz essa porcentagem de acerto baseado nisso. E a porcentagem de acerto do resultado eu considerei vitória, empate e derrota. Eu somei todas as probabilidades de vitória, empate e derrota calculadas por mim. Somando as probabilidades que favorecem o Santos, dos placares que favorecem o Santos, vitória do Santos, somando as probabilidades dos placares que favorecem o visitante e somando as probabilidades dos placares de empate. E note que, olha, eu não peguei todos os placares, é claro, existem infinitos placares possíveis, mas eu peguei até 5 gols de vantagem, placares com 5 gols de vantagem para ambos os lados. E daí eu somei, e aí eu somei, tipo, para calcular a probabilidade de acontecer um empate, eu somei a probabilidade de todos os placares que eu tenho aqui de empate, de vitória. Somei todos da vitória, de derrota, todos os da derrota. E daí é claro que a soma não vai dar 1, né? Porque eu não tenho todos os placares possíveis. A única forma da soma de todas essas probabilidades dar 1 é se eu pegasse todos os infinitos placares possíveis. Mas daí eu peguei só até aqui 5 de vantagem e fiz um arredondamento, se toda essa soma aqui fosse 1, daí a probabilidade de só das somas da vitória eu peguei e dividi pela soma de todos esses placares. Você já vai ver isso melhor. E agora, por exemplo, contra o América Mineiro, que eu coletei, aqui é um exemplo geral de cada um, né? Mas eu estou pegando do América Mineiro para mostrar. Todos eu fiz assim. Eu peguei o placar real, deu 2x0 para o América, né? Probabilidade do 2x0 acontecer calculada por mim era essa aqui, 0,0421. O lambda foi 1. Né? O lambda do América Mineiro era 1. O placar esperado, o placar com maior probabilidade calculada por mim, foi 1x0. Né? E essa foi a probabilidade calculada para esse placar, 0,12 aproximadamente. Daí o acerto, né? A razão entre esse placar sobre esse placar foi 33,09%. Né?
Dei aqui as probabilidades de vitória, empate e derrotas calculadas por mim. Né? Aqui, a probabilidade, o resultado com maior probabilidade calculada era vitória, né? Porque aqui eu tenho 0,48, né? Entre essa de empate e de derrota. Porém, na vida real aconteceu uma derrota. O América ganhou. E daí, nesse caso, eu considerei que eu errei. E daí, o porcentagem de acerto de placares na campanha em casa do Santos. Agora aqui para todos os tipos, resultados gerais. Utilizando aquela razão entre o placar com maior probabilidade calculada e o placar que dá é a probabilidade do placar da vida real acontecer. Quanto mais próximo de 100%, mais próxima foi a minha estimativa. Né? E daí note, aqui não está com parelho. A maioria se dá em torno desses 70%, 60%. Tem alguns picos para baixo e o único pico aqui em 100% que foi no partida contra o Grêmio. E agora, a porcentagem de acertos de resultados. Aqui era só sim e não. Era ou errei ou eu acertei. Daí eu considerei quantos resultados eu acertei. Eu calculei que a probabilidade maior era de acontecer vitória do Santos. E deu vitória do Santos nessa partida, na vida real mesmo. Acertou, então conta como um acerto. Na próxima, deu derrota e eu tinha estimado vitória. Errou. E todos os que eu acertei, foram 11 que eu acertei, e foram 19 que eu ao todo, né? E daí aqui está por porcentagem de acerto dos resultados. Daí eu peguei a probabilidade. Aqui essa razão seria a probabilidade de acontecer o resultado da vida real sobre a probabilidade de acontecer o resultado com maior probabilidade, né? É só vitória, empate ou derrota. Daí essa seria aqui o mapeamento da porcentagem de acertos. Daí aqui na parte 1 eu concluí, na parte 1, tá? Na campanha geral, que há evidências que a distribuição de pontuação pode mapear de forma aproximada os resultados reais, mesmo de forma imprópria, ou seja, com efeitos dependentes e não aleatórios, quando se generalizam dados. Né? E eu não podia garantir de forma alguma que na parte 1 os resultados seriam tão páreos, né? Porque a distribuição de pontuação só pode ser usada propriamente para calcular eventos aleatórios independentes, o que não é o caso de partidas de futebol. Né? Daí na segunda parte, agora da campanha do Santos, os resultados mostraram sim uma baixa confiabilidade, porque não estavam tão páreos contra os da primeira parte. Né? E daí disso, isso me levou a crer que quando se utilizam muitas especificações, no caso eu usei um lambda para cada time, eu analisei cada partida do Santos apenas, várias especificações, daí essa distribuição tende a falhar. Né? E foi isso é só uma intuição. Né? E daí quando se especifica, se utilizam muitos detalhes, né? E quanto mais detalhes, a possibilidade de dependência e não a aleatoriedade dos eventos é maior. E dessa forma, maior há a possibilidade de ferir os critérios de uso da distribuição de população. Eventos aleatórios independentes. Né? Então acredito que tenha sido por causa disso, que na parte 2 eu não tive uma porcentagem de acerto tão altas, né? Assim, quanto a parte 1. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência e esse foi o meu seminário aqui. Valeu!